característica, pós-graduando em neurociências, e hoje a gente vai falar sobre a importância da gente se conhecer. O que eu vivi, assim, recentemente, é que eu presenciei uma pessoa, eu sempre pego casos reais, né, que eu vivencio. A vida é a maior inspiração, né? Então eu presenciei uma pessoa falando uma coisa de outra, e aquela outra ficou extremamente abalada, irritada, querendo chorar, não lidando bem com o que a outra pessoa estava falando, sendo que ela era exatamente aquilo. Ela era e ela ficou, não, eu não sou, negando. E todo mundo na situação sabia que a pessoa era daquele jeito e todo mundo ficou até fazendo piada na hora, porque não entendeu que a outra pessoa estava se doendo tanto de verdade, sendo que aquilo é uma das maiores características da personalidade dela. E aí eu fiquei pensando, né? Quando a gente não sabe quem a gente é de verdade, tudo abala a gente. Então uma pessoa vem, fala uma coisa, que nesse caso foi uma verdade, e nossa, que comoção, a pessoa só faltou chorar, ela ficou magoadíssima, chateadíssima, porque ela não conhece, ela não se conhece, ela não sabe quem ela é. Tem um bicho passando aqui. Ela não sabe quem ela é, então alguém fala alguma coisa, meu Deus, abriu o mundo, como essa pessoa pôde. E nesse caso, foi uma coisa verdadeira. Mas imagina se não fosse. Provavelmente a pessoa reagiria da mesma forma. Porque se ela se moveu tanto, claro que tem coisas que a gente se move porque a gente sabe, mas a gente não quer admitir dentro da gente que a gente tem aquele comportamento, então a gente reage recalcando e negando. Isso é normal, mas assim, mesmo se a pessoa falasse alguma coisa que ela não era, provavelmente ela iria agir da mesma forma, altamente ofendida, altamente magoada. E aí é o ponto principal da gente se conhecer. Você fica vulnerável. A vulnerabilidade de não se conhecer, de não saber quem é. Então, isso é um micro exemplo. Alguém fala alguma coisa de você e você não sabe quem você é e você se move emocionalmente por aquilo. Porque se alguém chega pra mim, Bárbara, direto as pessoas falam alguma característica, porque você é assim. E eu sei que eu sou. Então, eu às vezes faço até piada. Às vezes a pessoa vem me criticar, falando alguma característica minha que precisa ser melhorada, o famoso defeito, né? Que eu brinco, eu não tenho defeito não. Eu tenho pontos a serem melhorados. E aí a pessoa vem falando, muitas vezes com a intenção de atingir. E aí eu sei que eu sou daquele jeito. Então muitas vezes eu faço piada. E a pessoa toma aquele susto. Porque se eu sou daquele jeito, se eu aceito quem eu sou, aquilo já não vai me doer. Eu já aceitei. Quando eu ainda não aceito quem eu sou, eu não sei quem eu sou, aquilo, meu Deus do céu, se torna uma tempestade. Aí da mesma forma, muitas vezes a pessoa vem e fala alguma coisa que não tem nada a ver comigo, nada. Eu olho assim, não, eu não sou assim. Eu não sou, e eu posso falar tranquilamente, eu não sou assim. Porque eu entendo, eu sei como eu sou. E aí não me ofende, não me atinge, porque não é quem eu sou. Então, a gente não fica vulnerável só no aspecto do que as pessoas falam. A gente, quando não se conhece, fica vulnerável porque a opinião do outro controla o nosso emocional, controla as nossas ações. Porque essa pessoa começou a agir depois de certas maneiras, depois que a pessoa falou aquilo. Aí, vê só, uma pessoa fala uma coisa, aí controla o emocional dela, fala outra e controla a ação dela, aí continua falando e continua controlando ela. Você se torna manipulável. Você se torna manipulável porque você não sabe quem é. Gente, uma pessoa que sabe quem é, ela não é facilmente manipulável.
Quando você vê uma pessoa que ela é facilmente manipulável, seja você ou outra pessoa, aquela pessoa ela não sabe quem ela é. Às vezes a pessoa, mas a fulana é inocente. Tem gente que é mais inocente que outra. Mas a inocência também não vem de uma falta de conhecimento da maldade do mundo, da maldade das pessoas. Então, quando a gente não tem conhecimento da gente, o outro pode chegar e dizer quem a gente é. É por isso que as mídias, elas têm tanto impacto na sociedade, porque é uma sociedade que não sabe quem ela é. As pessoas não se conhecem. Então chega uma notícia na mídia e controla o comportamento dela. Vai chegar uma influencer e vai controlar o comportamento dela. E aí todo mundo vai sendo moldado. É aquele famoso virando gado. Porque a pessoa não sabe quem é. Então, se você não quer ser uma pessoa vulnerável, a primeira coisa que você tem que fazer é começar a descobrir quem você é, a se conhecer. Porque quando você não se conhece, você age através dos seus medos, você age através das suas inseguranças, de traumas, de padrões de comportamento, porque você não está se conhecendo, então você só vai agindo. Quando você entende os seus padrões, o seu comportamento, as suas inseguranças, os seus medos, o que é que acontece? Você passa a ter mais controle sobre si, sobre as suas ações. Nossa, eu tô agindo assim, eu tô sentindo isso, eu tô pensando isso, porque eu tenho tal e tal padrão de comportamento. Eu tenho essa insegurança. E aí você já para de agir daquele jeito. Então vocês veem, a gente não é só dominado pela falta de conhecimento pelos outros. A gente não é dominado apenas pelas mídias, pela sociedade, pelo marketing. A gente é dominado pelas nossas próprias inseguranças e medos e padrões. Então, quando a gente não conhece, a gente é prisioneiro de tudo, de todos e dos nossos medos. A gente passa a viver refém. A gente é refém. Então, quando você entrar no processo de autoconhecimento, de entender quem você é, você vai ver que você era um prisioneiro. Você vai ver, gente, não tem como. E ao longo do processo, você vai descobrindo cada vez mais elos na sua corrente que aprisiona você. E são tantos, gente, são tantos, mas você vai se libertando de cada um. E você começa a se tornar livre de verdade. E aí, quando você olha para aquilo, você já não fica tão vulnerável. Vulnerabilidade, a gente sempre vai ter. Vulnerabilidade é muito ligada à nossa força. Quando a gente reconhece e entende a nossa vulnerabilidade, a gente se torna forte. Mas para isso é preciso você reconhecer e aceitá-la. E para isso é preciso você ter autoconhecimento, é preciso você olhar para você. Não existe isso de que eu sei quem eu sou porque eu gosto de Avril Lavigne e de comer lasanha. Não existe isso, isso não é se conhecer de verdade. Isso é uma pequena fração. Você já parou para sentir o gosto daquela comida realmente? Olha, tinha uma comida que eu comia que era um tipo de peixe que eu comi a vida inteira. Aí, depois eu fui ler um livro do Osho, né? E ele falava assim, para você parar e sentir o gosto da comida, você comer prestando atenção, tipo, sem estar pensando nisso, sem estar pensando naquilo, sem estar ouvindo nada, sem estar olhando para os outros, nada, só você e o gosto da comida. Aí eu fui comer esse peixe, que na época eu ainda comia peixe, né? Hoje em dia eu não como mais, eu sou vegetariana. E aí, gente, eu não gostava.
Eu descobri que eu passei a vida inteira comendo um negócio que eu não gostava, porque eu nunca estava prestando atenção de verdade no gosto daquele negócio. Eu sempre estava pensando numa coisa, conversando com um, vendo um vídeo, olhando para a TV, ouvindo música, preocupado com os problemas, engolindo a comida. E aí, quando eu fiz esse exercício, eu percebi. E eu tenho certeza absoluta que pelo menos um de vocês, se prestar atenção no que come, vai perceber que não gosta tanto assim de alguma coisa. Porque a gente vive no automático. E aí a gente não presta atenção no que é óbvio, no que é básico. E olha, quando eu fui fazer esse exercício, eu já estava no mundo do autoconhecimento há uns bons anos. Há uns bons anos. Só que eu não estava prestando atenção nisso. Sempre tem alguma coisa para a gente descobrir sobre a gente. A gente é um universo vasto, infinito. Sempre tem alguma coisa que aconteceu na nossa infância, que a gente não lembra, mas que molda a nossa vida até hoje. Sempre teve algum comentário, alguma experiência que para a criança foi forte, para a criança foi traumática. Por mais que a gente olhe para trás e veja, não, coisa besta, coisa de criança na época. Mas para a criança criou uma marca na personalidade dela, no comportamento dela. Então, você quer ser forte, você quer ser uma pessoa que não é facilmente manipulável, você quer ser uma pessoa que tem a capacidade de aceitar e reconhecer sua vulnerabilidade e usá-la como força, como um degrau de crescimento, então trate de se conhecer. Trate de descobrir quem você é. Porque quando a gente não faz isso, a gente vira massa de manobra para tudo e para todos. É por isso que tem tanta gente em relacionamento tóxico. Que uma pessoa que se conhece, uma pessoa que se ama, que olha para si, ela dificilmente, claro que todo mundo tem uma fraqueza, todo mundo é manipulável em algum grau. Eu não estou dizendo aqui de forma alguma que ninguém jamais é manipulável, não. Todos nós somos manipuláveis em algum nível, mas esse nível fica bem reduzido quando a gente passa a se conhecer, quando a gente passa a entender quem a gente é de verdade e o que faz sentido e o que não faz na nossa vida, tá bom? Então, é isso. Pensem um pouquinho, reflitam, vão se conhecer de verdade, profundamente. Para quem não sabe, eu tenho um workshop que é autoconhecimento na prática. Fica sempre aqui na descrição do vídeo. É um workshop rápido, barato, com vários exercícios e ferramentas para você conhecer o básico da sua vida, para você se entender no geral, tá bom? Então, como eu sempre digo, olhem para dentro.